Deus está por trás, na realidade, de todos os eventos da história. Quando lemos, não é, a sentença dada por Faraó, ele dizia: tendo Faraó deixado o povo, podemos interpretar perfeitamente que era a saída do povo de Deus do Egito. Foi um ato político, fruto da decisão de um homem. Endureceu seu coração, mas Deus continuou mostrando que tem domínio sobre o povo. A verdade, porém, é outra. Foi Deus que tirou seu povo do Egito. Então, parecia um ato político. Mas do outro lado nós vemos que era Deus trabalhando para que Faraó libertasse o seu povo. Pensa comigo agora. Pense comigo. O coronavírus está aí. E cada um botando a culpa em fulano, a culpa em ciclano, porque veio da China e veio para o Oriente e está saindo para o Ocidente. E a Itália está sofrendo, o Brasil está sofrendo, o mundo todo está sofrendo. E nós vemos os políticos, os homens, os poderosos da terra, perplexos, sem saber o que fazer. Mas Deus tem o controle. Assim como Deus usou a força dele para tirar o seu povo do Egito, a saída foi um ato do soberano de Deus, uma operação de resgate e libertação. Mas por que o Senhor? Por que fez isso? Por amor. O Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fez a vossos pais, o Senhor os tirou com mão forte e poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. Deuteronômio 26 e 8. Não tenha dúvida, meu amigo, não tenha dúvida, meu irmão, que Deus do céu, fará coisas tremendas sobre a terra nesses últimos dias. Deus trará consolo, Deus trará refúgio, porque nós temos fé e sabemos que Deus tem nos dado esperança para sobreviver. Então acredite nesse poder de Deus. Deus carrega o seu povo. Deus liberta o povo do Egito e o carrega em direção à terra prometida. O texto que nós lemos diz: tendo Faraó deixado o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. A ênfase está no verbo levar ou carregar, como uma mãe carrega um filho amado. Isaías diz: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carrego-vos-ei e vos salvarei. Isaías 46, 3 e 4. Deus nos carrega nos seus braços. É Deus que está sempre nos direcionando para o caminho certo, para o que Ele está fazendo em nossas vidas. Então, querido amigo, querido irmão, não temas. Ouve-me, ó casa de Jacó. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já tenho feito. Deus tem mostrado que tem cuidado de nós. Deus tem mostrado que tem tido todo cuidado e proteção. Nós é que às vezes não valorizamos. Nós às vezes é que não olhamos para o que Deus está fazendo conosco. Nós às vezes ficamos duvidando porque como homens falhos queremos duvidar e temos medo de tudo. Deus nos chamou para esse tempo. Deus vos chamou para este tempo, para anunciar a virtude do Senhor. Mesmo que o deserto seja de dificuldade, mesmo que estejamos passando um momento difícil, quem poderia imaginar que nós um dia estaríamos com todos os templos praticamente fechados, sem ter culto, não é? Mas graças a Deus pela possibilidade e oportunidade que temos de estar falando com os irmãos, animando os irmãos. A crise virá, crise grande, pesada, terrível. Todos vamos enfrentar um sofrimento. Esperamos que Deus nos ajude a enfrentar essa adversidade que vem pela frente. Prepare-se, meu irmão.
Prepare-se no Senhor. Busque força. E tenha convicção total. Porque somente Deus pode fazer mais do que nós pensamos ou imaginamos. Somente Ele pode nos dar o que nós precisamos a cada dia e a cada instante. Somente Ele pode nos fazer mais do que vencedores, porque sem Ele nada podemos. Mas cremos no poder de Deus. Cremos na sua graça eterna. E Ele pode fazer muito mais por nós. Olha, Moisés compara a ação condutora de Deus ao cuidado de uma águia. Ele diz, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas e tomando-os leva sobre ela, assim o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Assim não há dúvida, Deus está no comando, estamos nas mãos de Deus. Estamos simplesmente convictos e seguros de que o nosso bom Deus está no controle de todas as coisas. Aproveita essa oportunidade e descansa no braço do Altíssimo. Deus carrega o seu povo pelo caminho que Ele mesmo escolhe. O caminho de Deus às vezes não é fácil, é como Ele diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os vossos pensamentos não são como os meus. Deus carrega o seu povo pelo caminho que Ele mesmo escolhe. Quando o povo saiu do Egito, o caminho mais lógico a ser tomado era pela terra dos filisteus. Era o caminho mais perto, mais fácil, mais seguro. Deus, porém, conduziu o povo pelo deserto. Era o caminho mais longe, mais difícil, mais inseguro. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Olha, Deus está fazendo coisas extraordinárias para que nós possamos confiar totalmente nele. Então ponha sua confiança em Deus, descansa nele, porque Ele é aquele que tudo pode fazer para beneficiar a cada um de nós nessa caminhada. O caminho mais lógico era o mais fácil, mas o caminho ilógico é o caminho do treinamento de Deus. Deus está treinando você, Deus está lhe capacitando, e essa capacidade de Deus vem através do sofrimento mesmo, através das provas, que às vezes parece que vamos sucumbir, parece que não há saída, mas olha para Jesus, o autor e consumador de tua fé, o teu conselheiro, o teu amigo. O caminho do deserto é o caminho da dependência, da provação, da resistência, da perseverança. O deserto é a estrada da renúncia, da cruz, da fé. O deserto é a estrada divina. É este caminho que nós estamos trilhando. É este caminho que nós estamos passando. E às vezes não conseguimos entender. Mas eu quero te animar agora. Eu quero te dizer algo do meu coração para você. Resista mais um pouco. Nada está perdido. Nada vai se perder. Deus está no controle. Isso se chama fé e esperança. Por mais difícil que seja a situação, por mais inóspito que seja o caminho, Deus está conosco. Deus escolheu o caminho que o povo deveria andar e não o caminho que o povo queria tomar. Escuta bem. Deus escolheu o caminho que o povo deveria andar e não o caminho que o povo queria tomar. É só olharmos em nossa volta e ver o caminho que as pessoas estão tomando. Cada um andando pelo seu próprio caminho. Cada um fazendo o que lhe dá na cabeça. Abandonam Deus. Deus não é mais prioridade. Jesus não é mais prioridade. As pessoas estão esquecendo que há um Deus no céu. Todos estão ocupados com as suas vidas, com os seus projetos. Todos esqueceram de olhar o projeto de Deus para mim e para você no céu. O maior projeto de Deus é a vida eterna, que Ele tem proporcionado para nós. E nós não temos olhado para essa vida eterna como deveríamos olhar. O nosso tesouro parece que está aqui na terra. E nós só estamos olhando para baixo. Nós estamos olhando simplesmente para o abismo. Vamos olhar para o alto, para o monte de onde virá o nosso socorro. Meu irmão, meu amigo, creia. Você foi chamado por Deus para ter uma experiência fabulosa.
Olha, em síntese, Deus liberta o seu povo, conduzindo-o pelo caminho que ele mesmo escolhe. Deus escolhe o caminho. Nós é que não queremos aceitar o caminho. Nós é que não queremos, às vezes, entender o processo de Deus em nossa vida. E nos tornamos umas pessoas mesquinhas, raquíticas, infrutíferas, simplesmente porque não valorizamos o caminho que Deus escolheu para nós. Mas eu quero dizer a você, estou dizendo, tudo que você está passando é um propósito de Deus. Agora você tem que entender este propósito. Você tem que compreender este propósito. Não adianta você fugir, dizer que é para amanhã, que depois você faz, que depois eu vou fazer. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer agora. O sim, o haja de Deus agora. Ou esperar que melhore, ou esperar que aconteça. Já está acontecendo. Jesus está voltando a qualquer momento. Estamos na reta final. E você ainda está dormindo. Você ainda está preso por estas coisas que a vida oferece. O bem-estar, a fama, a glória, o prestígio. Não é? Nos prendemos a isso e perdemos a facilidade de ver o que Deus quer. Devemos entender e compreender. E precisamos aprender a orar como Davi. Faz-me, Senhor, reconhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, versículo 4. Olha que oração. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Segundo, por que Deus conduz o seu povo pelo deserto? É uma pergunta que sempre fazemos. Por que Deus conduz o seu povo pelo deserto? O nosso texto, a nossa leitura que fizemos, apresenta a primeira razão, porque Deus escolheu para Israel o caminho do deserto, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne para o Egito. Eis aí a razão do fracasso de muita gente. Quando ele vê a guerra, que ele vê a batalha, que ele vê a dificuldade, ele se desespera, se deprime e recua. Deus sabia que o seu povo ia fazer isso. E ele tomou a decisão e disse, bom, já que eles vão desistir com muita facilidade, então eu vou levar para um caminho mais difícil. Porque em vez de enfrentar uma guerra aqui, ele vai enfrentar um deserto. E ele não vai ter mais condição de voltar. A vida cristã é um caminho sem volta para aqueles que querem chegar no céu. É um caminho que não dá para retroceder. É tanto que a Bíblia diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A Bíblia mostra que a perseverança, fé e esperança, parece que não dá certo, parece que não vai dar certo, mas nós cremos e vamos chegando e vamos caminhando para a glória de Deus. A segunda razão apresentada por Deus é a glorificação do nome do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe defronte de Piraorote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Êxodo 14:1. Você veja que a estratégia de Deus, o projeto de Deus, era fazer com que o próprio Faraó pensasse que o povo estava perdido e que Deus tinha os abandonado e que eles tinham perdido a orientação e a noção. É assim que acontece comigo e com você. Tem coisas que acontecem conosco que parece que o inimigo venceu. Parece que o inimigo já ganhou a batalha. Parece que o inimigo já destruiu todo o teu projeto. Aí quando Deus mostra uma saída inesperada, é aí onde Deus é glorificado. Na impossibilidade tua e minha. Quando tudo parecia perdido para nós, há uma saída espetacular da parte de Deus. Então Deus queria, eu quero ser glorificado em Faraó. Eu quero que eles vejam o que eu posso fazer. As estratégias dele não servem.
Eu mesmo, com o Ministério da Adoração, já passei cada um desses 4 anos e meio. Já passei cada perrengue, cada batalha, que chegou um momento assim, não dá, não tem como suportar, não tem como vencer. E às vezes, parece que nós somos os perdedores. Há momento que parece que nós somos a escória do mundo. Há momento que parece que tudo está contra nós. Parece que tudo está errado. Mas aí vem o socorro de Deus. Aí vem a mão de Deus para nos orientar e para nos ajudar a vencer. Quantas vezes passei 2 momentos muito, mas muito difíceis na caminhada do deserto do ministério, adoração no início. Como fomos perseguidos, como fomos caluniados. Mas eu nunca abri minha boca para atacar ninguém, para difamar ninguém, mesmo sendo difamado, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo caluniado. Quando parecia que todos estavam contra, ainda recebi um golpe bem maior do que eu podia suportar. Mas hoje, eu vejo o ministério e adoração em expansão. Estamos em 4 países. Nossos irmãos, amigos, missionários fazendo a obra de Deus. Em mais de 25 cidades dentro de Pernambuco. Os obreiros novos e experimentados também fazendo a obra de Deus. E as tendas sendo ampliadas. E as estacas esticadas. E nós vamos crescendo para a glória de Deus. Mas o deserto terminou? Não podemos voltar. Temos que avançar. Lembrando disso, nós vemos que a terceira razão apresentada por Deus é a da santificação. Quando começamos o ministério, a adoração, comecei a dizer aos irmãos e ensinar a todos que trabalham conosco: sem paz e santificação, ninguém verá a Deus. Sem paz e santificação, ninguém verá a Deus. Deus nos conduz ao deserto para nos levar a uma intimidade com Ele, a uma santificação lógica e clara. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias. Nem tu, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Viverá o homem. Deuteronômio 8, versículo 2 ao 4. O deserto é uma escola onde aprendemos que o espiritual precede ao material. Crescemos espiritualmente quando enfrentamos um deserto. Mas às vezes parece que não queremos entender isso. Recordar-te-ás, diz o texto, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Primeiro, para te humilhar. Você às vezes não quer ser humilhado, você não quer ser quebrantado. Você quer ser estrela. Você quer ser chefe. Você quer ser dono, você quer ser proprietário, você quer ser mandão, você quer ser o líder supremo. Mas Deus preparou e traçou o caminho para nos humilhar. Segundo, para te provar. Deus queria conhecer o teu íntimo, para saber o que estava no teu coração. É isso que Deus quer. Todos os dias você é provado dele para mostrar o que tem no teu coração. E é aí onde você é reprovado muitas vezes. Porque você se expõe diante de Deus. Você abre sua boca para dizer o que não convém. Você pensa o que não convém. Você analisa do seu ponto de vista. Você não para pensar no que Deus está fazendo. Deus queria saber o que tinha. Deus sabe, claro, mas Deus queria que você externasse. Que eu externe o que está no meu coração todos os dias. Se guardarias ou não os seus mandamentos. A maioria dos cristãos não guarda os mandamentos de Deus. A maioria dos crentes hoje não vivem de acordo com a palavra de Deus. Estamos vivendo um outro evangelho. Não estamos vivendo o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus. A maioria está vivendo longe desta realidade, porque está andando pelo seu caminho, caminho de vista, não caminho de fé. Ele te humilhou e te deixou ter fome.
Duas coisas tremendas, né? Ser humilhado e ter fome. Eu já passei. Experimentei. Talvez experimente mais pela frente. Não sei. Estou pronto para ir pelo caminho que Deus está trilhando. São caminhos novos que eu não conheço. E às vezes somos julgados porque às vezes não conhecemos o caminho direito que Deus está traçando para nós. E acontece algum percalço no caminho e as pessoas te julgam por aquilo que eles estão vendo, mas ele não sabe o que está acontecendo. Ele está vendo algo, mas não consegue entender o processo que Deus tem. Ele te humilhou, te deixou ter fome. Agora, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam. Vê que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus te sustenta. Irmãos, não tenha medo. Deus te sustenta. Nessa crise que estamos passando, se todos os supermercados fechar, não tenha medo. Deus faz vir maná para você. Deus faz vir o maná. Deus faz suprir as necessidades. Deus envia o socorro bem presente. Ele te sustentou com maná que nem teu pai nem tu conhecia, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O deserto é uma escola, meu amigo, onde aprendemos que o espiritual precede o material e crescemos espiritualmente quando enfrentamos o deserto. É isso que Deus quer para você. Uma última razão a que encontramos no Novo Testamento, uma última razão que encontramos no Novo Testamento. Paulo fala que no deserto Deus puniu os infiéis que faziam parte do povo. Escuta bem, presta atenção. Analisa isso junto comigo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ficaram prostrados no deserto. Tu estás ouvindo? Tu estás compreendendo direitinho a maneira que Deus está dizendo. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 5. Não te espante pela queda de alguns, porque alguns estão caminhando neste deserto, mas eles não têm resistência suficiente para chegar. Eles não conseguem nem se alimentar do maná espiritual, do alimento que Deus lhe dá todos os dias. Eles não conseguem beber da fonte viva que é Cristo que os segue. Por isso muitas quedas, decepções. E o grande problema é que nós estamos olhando, não é? Estamos olhando simplesmente para quem está falhando. Não estamos olhando para os que estão sendo vitoriosos. Devemos olhar para os que são vitoriosos. E se puder ajudar alguns que ficaram, ajudemos. Mas os vitoriosos chegam à frente. Há muitas pessoas que estão na igreja desfrutando de privilégios, sem contudo serem crentes verdadeiros. Recorda essa frase. Recorda bem o que estou te dizendo. Lembra-te bem disso. Tem muita gente, há muitas pessoas que estão na igreja desfrutando de privilégios sem contudo serem crentes verdadeiros, por causa da incredulidade. A geração que saiu do Egito rodeou 40 anos no deserto e não entrou na terra prometida. Eis o grande perigo de se perder a salvação. Tem gente com 40, 50, 30, 20, 60 anos de evangélico, mas o evangelho de Cristo não entrou no coração dele ainda. E pode perder a salvação. Você vê esse pequeno vírus que está aterrorizando o mundo,
as nações. Uma coisa tão pequena, minúscula, que faz um estrago tão grande nas famílias, na sociedade. Mas Deus reverte esse quadro. As pessoas estão em pânico. E muitos sem conseguir entender. Mas por outro lado, veja, como a família, de certa forma, esses 2, 3 dias, estão se unindo. Hoje eu vi um vídeo na Espanha, uma irmã cantando, e os espanhóis aplaudindo. Se fosse em outro tempo, se ela cantasse, a polícia chegar chegar no prédio dela para que ela parasse de louvar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que reina e predomina para sempre. Ele é o Senhor que nos ensina a viver com segurança. Olha só. Por causa da incredulidade, a geração que saiu do Egito rodeou 40 anos no deserto. Números 14, 20 ao 45. E não entrou na terra prometida. Muitos cristãos, muitos assembleanos, muitos denominacionais não vão chegar no céu. Eles não vão entrar, eles não vão conseguir chegar por causa da dureza do seu coração, por causa da dureza da sua vida, do seu pensamento, do seu egoísmo. Eles não vão conseguir entrar, pois Jesus disse, são muitos chamados e poucos escolhidos. Que você seja um desses escolhidos. Que você pare nesse tempo que Deus está lhe dando para você pensar melhor, em servir a Deus melhor. Ore mais, leia mais a palavra, seja mais humilde, seja mais coerente. Sabe por que isso? Porque Deus caminha com o seu povo pelo deserto. Deus não é o Deus que deixa você no meio do caminho. Você é quem deixa Deus no meio do caminho, Deus continua a sua caminhada, você é quem fica para trás. Deus está promovendo um verdadeiro avivamento, diz a irmã Flávia, e é verdade. Deus faz coisas maravilhosas. Deus caminha com o seu povo pelo deserto. No texto básico que nós estamos lendo, oferece-nos uma terceira lição importante. Deus está conosco no deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa nuvem, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do seu povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13, 21. Deus mostrou lá que estava caminhando com ele no deserto. E agora Deus continua conosco nessa caminhada pelo Espírito Santo. O problema é você dar espaço ao Espírito Santo. Porque se você der lugar ao Espírito Santo, você vai continuar caminhando estavelmente, seguro, para a glória do nome do Senhor Jesus. Tenha esta convicção. Tenha esta convicção e a bênção de Deus será sobre a sua vida. Deus é aquele que cuida de você. Mas você tem que fazer a sua parte. Você não pode ser fugitivo, fugitiva, se esconder. Tem muitos crentes que são assim, qualquer coisa, abandona a comunhão. Eu não estou falando da igreja, comunhão com Deus. E se torna desigrejados, cheio de razões, cheio de direito. Mas Deus continua caminhando conosco no deserto. Quando observamos, e o que significa a presença de Deus? Faça essa pergunta agora. O que significa a presença de Deus? A presença de Deus significa direção, meu amigo. A presença de Deus significa direção. Nós andamos, olha, está aqui. Quanto mais leio, mais encontro direção. Quanto mais medito nesta palavra, mais encontro virtude e força para caminhar. Ainda que tudo esteja o contrário, ainda que tudo pareça fora do controle, aqui está o manual. E eu caminho por ela. É isso que você tem que fazer. Porque quando você caminha por esta palavra na presença de Deus, o inimigo não te toca. Ainda ele pode se andar, ele pode fazer o que quiser, mas você se torna sempre um vencedor. A nuvem simbolizava a presença orientadora de Deus. A nuvem simbolizava a presença orientadora de Deus, direcionando o caminho. E eu te pergunto, tu estás debaixo da nuvem poderosa, da poderosa mão de Deus? Tu estás vivendo de acordo com a palavra de Deus? Comunhão com Deus, comunhão com teus irmãos, servindo a Deus com alegria,
Ou estás mais servindo ao mundo, nas tuas ideias, nos teus pensamentos? Se tu estás andando nessa direção, tu estás se tornando inimigo de Deus. A nuvem simbolizava a presença orientadora de Deus. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Êxodo 40. Dá para entender? Eles obedeciam o sinal de Deus. Quando a nuvem levantava, eles iam. Se ela parava, ninguém saía. Por que você sai da presença de Deus com facilidade? Por que você abandona tudo em qualquer momento? Porque fulano falou, porque fulano disse, me olhou com cara feia. Você está servindo a Deus, ou ao homem, ou ao diabo. Se você está servindo a Deus, pode vir o que vier, você está focado em Deus, você está olhando a nuvem, você está debaixo da direção de Deus. Moisés sabia da importância da direção divina, a tal ponto que ele declara a Deus: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Lembra desse versículo, Êxodo 33:15? Se tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. E é isso que eu quero dizer para você agora. A presença de Deus é real. A presença de Deus é magnífica na sua vida. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa Ele te orientar a cada dia, a cada instante. Olha só. A presença de Deus significa segurança e proteção. Segurança e proteção significa a presença de Deus. É isso que nós devemos ter todos os dias. Ele sempre protegeu individual e coletivamente os seus servos. É isso que me encanta em Deus, porque Ele protege o indivíduo e a coletividade. Quando nós temos esta união complexa, não é? E completa, Deus está sempre nos dirigindo. A nuvem durante o dia trazia sombra no calor, e a coluna de fogo aquecia o povo nas noites frias do deserto. Jacó estava sozinho e ao relento, fugindo do ódio do seu irmão, quando Deus lhes diz: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até que cumpra eu aquilo que te hei referido. Gênesis 28:15. Deus fez uma promessa a você, e Ele vai cumprir esta promessa. Muitas promessas já foram cumpridas, mas existem muitas outras mais para ser cumprida para você. Não terminou ainda, apenas começou. A presença de Deus significa segurança e proteção. E é isso que vai. Não desista, não se abata, não se abale, mas descansa em Deus, porque Ele fará coisas extraordinárias. Se você quiser conferir também, dá uma olhadinha lá em Romanos, capítulo 8, versículo 38 por diante. A presença de Deus também significa encorajamento para a realização de uma tarefa ou para o cumprimento de uma missão. Você pegou? Deu para entender agora? A presença de Deus também significa encorajamento para a realização de uma tarefa ou para o cumprimento de uma missão. Qual é a tarefa que Deus lhe deu? Qual é a missão que você recebeu da parte de Deus? Porque quem recebe uma tarefa, quem recebe uma missão da parte de Deus, se é um crente fiel, ele conclui, ele não abandona. É o que Jesus ensinou: ser fiel até o fim e dar-te a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O verdadeiro cristão não foge, ele encara, não tem medo. Aproveita esse tempo de quarentena que o Brasil, que o nosso estado, nossa cidade está passando. Aproveita esse tempo e te fortalece agora nesse deserto. Nós estamos com muitas tarefas, muito trabalho, muitas atividades da igreja.
correndo de um lado para outro. Chegou o momento de pararmos, de orarmos, de olharmos e entender o projeto de Deus que Ele tem para cada um de nós. Aproveita esse momento para te fortalecer. Aleluia. Aproveita esse momento para simplesmente desfrutar da grandiosa presença de Deus. A presença de Deus também significa encorajamento para a realização de uma tarefa, cumprimento de uma missão. Deus disse a Josué, escuta bem o que diz a Josué, ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse, ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhe prometi, e eu serei contigo. Encha-se de fé agora. Encha-se de ousadia nesta noite. Encha-se de coragem. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso diante do coronavírus. Não te abata, não perca a tua imunidade. Fortaleça-se, acredite. Deus está no controle. Ele é o dono da vida. Ele é o Senhor que te sara. Simplesmente mantenha-se firme. Ponha firme os seus pés na rocha. E olhe para Jesus, o autor e consumador de sua fé. Ele prometeu fazer coisas grandes. A presença de Deus significa conforto na tribulação. O cristão está sempre entrando e saindo, ou no meio da tribulação, ou no início. O cristão está sempre entrando, saindo, ou no meio da tribulação ou não. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Leia Isaías 41:10 para você encontrar isso aí. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Esta palavra de fé que eu quero que você entenda de uma vez por todas, meu amigo. Nós estamos sempre enfrentando, entrando e saindo nas tribulações. Mas uma coisa é certa: não temas. Olha, e finalmente, a presença de Deus significa poder ou capacitação espiritual. Sem o poder de Deus, nada podemos realizar espiritualmente. É verdade. Escuta o que diz a palavra. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:5. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Então significa a presença de Deus, poder e capacitação espiritual. Então para dessa moleza, meu irmão. Para dessa moleza, minha irmã. Que eu não sei, que eu não posso, que eu não tenho, que eu estou com medo. Claro, todo mundo tem medo. Mas encoraje-se, porque o Espírito de Deus está sobre você. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E é isso que nós temos que entender de uma vez por todas. A presença de Deus com o seu povo no deserto significa capacidade para lutar, resistir e prevalecer. Lutar, resistir, prevalecer. Lembra-te destas palavras: lutar, persistir e vencer. Em toda a angústia, olha o que diz a palavra, amigo. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado,
e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isaías 63, 9. Eu vou repetir para vocês isso aí. Eu vou repetir direitinho isso aqui para você entender perfeitamente o processo de Deus para a sua vida. Será que você não entendeu ainda? Que Deus está tratando você e você é quem está fugindo do propósito de Deus. É você que está um passo para frente e 3 para trás. Você tem que dar 3 passos para frente e nenhum para trás, ainda que pare no caminho. A presença de Deus com seu povo no deserto significa capacidade para lutar, resistir e perseverar. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. E o anjo da sua presença os salvou pelo seu amor, pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Deus está dizendo que vai fazer o mesmo com você. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus conduziu e conduz o seu povo pelo deserto desse mundo. Ele está no comando e a sua companhia é certa e segura. Com ele estamos convictos de que não morreremos no deserto, mas chegaremos à terra que emana leite e mel. O que é o coronavírus? Um vírus invisível que está se gabando de tanto poder, que dobrou as nações a seus pés. Maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que fez todas as coisas. É aquele que te guarda, que te protege a cada dia e a cada instante. Você só precisa pôr a confiança nele. Fé e esperança. Ainda que esteja cansado da batalha, abatido, mas Deus renova tuas forças. Lembro-me do que diz o profeta Oséias. Quem é sábio, quem entende estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e justos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Oséias 14, 9. Os caminhos do Senhor são justos, são retos. E nós estamos nesse caminho. E nós estamos andando. Porque Deus conduziu e conduz o seu povo pelo deserto desse mundo. Ele está conosco todos os dias. Ele está nos fortalecendo a cada instante e a cada momento. Eu queria nesse momento pedir a vocês, a todos, para interceder pela nossa nação, pelo nosso ministério, por nossa igreja, para que a mão do Deus Todo-Poderoso esteja estendida e nós possamos compreender o propósito de Deus. Pai Santo e Pai querido, Tu que estás conduzindo-nos na Tua presença, Tu que nos conduz por esse deserto da vida, Tu que estás no comando, a Tua companhia é certa e segura. Continua abençoando o Teu povo, Senhor. A este irmão, a esta irmã que está abatido, que está aflita, desesperada, com medo deste vírus, renova suas forças, proteja-nos. Visita, Senhor, aqueles que estão hospitalizados. Neste momento eu quero levantar um clamor pelo meu amigo, presbítero Dr. Genaro Braga, lá de Garanhuns. Foi internado hoje. Para que o Senhor esteja com suas mãos estendidas sobre ele e que ele se recupere o mais rápido possível para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, clamemos aos céus, ao nosso Deus que está perto de nós, para que juntos possamos